Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essas coisas que ele acrescenta aqui, quando ele fala no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele nasceu judeu. Ele não era como um convertido ao judaísmo. Ele nasceu no judaísmo, porque a primeira coisa que se fazia com o judeu era circuncidá-lo ao 8º dia, como foi feito com o Senhor Jesus, quando era menino. José e Maria apresentaram lá as oferendas, né, dois pombinhos, eu acho que é, porque José e Maria eram pobres, porque a lei pedia, né, para apresentar ou um animal mais graúdo, ou quando no caso do casal não ter condições, 2 pombinhos. E uma vez eu comentei isso, e uma pessoa que vem de uma dessas igrejas de prosperidade, onde eles pregam que todo mundo na Bíblia era próspero, aí ela ficou surpresa, ela falou assim, como é que os pais de Jesus podiam ser pobres? Ele não era filho do rei Davi, descendente do rei Davi? Eu falei, sim, minha filha, mas entre o rei Davi e José e Maria, você tem 1000 anos. 1000 anos. Ainda que a família do rei Davi tivesse guardado o dinheirinho todo, não ia chegar lá 1000 anos depois a ter os tesouros de um rei. Então ele era descendente, sim, do rei Davi, mas ele não tinha os tesouros que tinha o rei Davi, né? É claro isso. As pessoas perdem a noção de tempo na Bíblia. Então você tem lá 1000 anos depois de Davi é que veio Cristo. Mas ainda assim ele continuava sendo descendente de Davi. Uma das coisas maravilhosas que nós temos em relação ao povo hebreu, ao povo de Israel, é que eles eram extremamente dedicados a registrar tudo por escrito. Todas as coisas, as datas, os nomes, os acontecimentos, tudo. Mais até do que outros povos. Então hoje nós temos muita informação desse povo. Inclusive, eles são chamados o povo do livro, né? Porque eles tinham as escrituras, o povo das escrituras. E quando fala aqui da circuncidado ao 8º dia, então ele era realmente um hebreu, um judeu nativo, né? Não tinha nascido em outro povo e depois se convertido. Da linhagem de Israel. Então ele fazia parte daquele povo de Deus que Deus escolheu para a terra. Então não tinha nesse lado aí, também ninguém poderia acusá-lo de outra coisa. Que era um povo puro. Um povo puro. Uma coisa interessante é que você tem um povo que guardou seus costumes, guardou sua lei, guardou sua religião, guardou tudo. Até os dias de hoje, hein? Olha, até os dias de hoje. Segundo a lei, fariseu. Por que isso era importante? Porque entre os judeus havia mais de uma seita dentro do judaísmo. Você tinha os fariseus, que eram os mais originais, os que guardaram a ortodoxia do judaísmo. Eles não se desviaram daquele judaísmo original, embora eles fossem muito rígidos e tudo mais, mas eles permaneceram. Aí você tinha uma outra seita entre os judeus, que eram os saduceus. Os saduceus também eram judeus, porém os saduceus, eles tinham se afastado de muitas doutrinas, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, eles largaram muitas doutrinas, eles eram materialistas, eles eram bem mais materialistas, eles não acreditavam nas coisas espirituais, né? Depois você tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, que era uma outra seita, mas muito mais voltada para questões políticas. Por isso que chama herodianos, né? Eles tinham ligações com Herodes e com o partido de Herodes. E você tinha, que nós conhecemos, não consta na Bíblia, mas nós conhecemos por
por escavações ali, por arqueologia, você tinha os essênios. Os essênios caíam do outro lado, eles eram extremamente ligados em filosofias e crendices. Tanto é que existe aí um Evangelho de João segundo os essênios, ou alguma coisa assim. Esse Evangelho de João, suposto, né, é um apócrifo, não é legítimo. Dizem que João teria escrito isso morando lá com os essênios, porque foi descoberto esse Evangelho de João entre os escritos de essênios. Mas eu li um trecho desse Evangelho de João, uma bobagem homérica, né? Porque é muito usado entre, inclusive, o pessoal ligado à alimentação alternativa, à vida alternativa, à vida no campo. É o evangelho que os bicho grilo gostam, né? Evangelho de João, Evangelho essênio de João. Porque ele tem até uma passagem onde Jesus estaria ensinando como fazer uma lavagem intestinal. Então por aí você já vê que por isso que ele é o queridinho do pessoal aí, Nova Era, o pessoal que gosta de vida natural e tudo mais. Então, essas eram as seitas dentro do judaísmo. Então, quando fala Hebreus concernente à lei, fariseu, né, porque ele era da seita mais rigorosa dentro do judaísmo. E depois, no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, porque ele considerava que a igreja, os cristãos, eles eram uma seita contrária à vontade de Deus. Por isso que ele perseguia. Paulo era sincero nisso. Depois ele vai reconhecer que dentre os pecadores, ele era o principal. Né? Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que o principal? Porque ele era o pecador que tinha perseguido a igreja, perseguido o próprio Senhor Jesus. Não só a igreja, né? Ele perseguiu o Senhor, porque o Senhor fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque aquele que persegue a igreja, persegue os salvos, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E quando ele fala que, conforme a justiça que há na lei, irrepreensível, isso não significa que Paulo não pecasse. Ele sabia que ele era um homem que pecava, sujeito a pecar como qualquer outro ser humano. Esse aqui, na realidade, ele não tinha... Ele era irrepreensível no sentido de não fazer coisas que ele pudesse ser acusado dessas coisas. E quando ele fizesse algum pecado, ele certamente iria confessar o pecado. No judaísmo, é claro, ele era grudado, fiel às regras do judaísmo. Então, esse homem aqui, com um pedigree, né, tão elevado, com uma tradição tão grande, era um homem que tinha tudo para dar certo no judaísmo. Se ele continuasse no judaísmo, ele teria sido um expoente do judaísmo. Ele teria tido privilégios que só os clérigos, o clero judaico tinha. Mas aí entra uma coisa aqui, que é o versículo 7, que serve para nós também hoje. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Para que serve isso para nós também, cristãos? Porque muitas vezes na vida você vai se deparar com situações em que você vai ter que fazer escolhas. E quando você não coloca Cristo nessas escolhas, você está pendendo para o lado errado. Por exemplo, você vai arrumar uma profissão, mas nessa profissão você vai ser obrigado a mentir para exercer essa profissão. Então você já colocou algo que não é exatamente Cristo como a parte principal, né? Você
coloca como segundo termo na sua vida, como algo que vem depois. Primeiro minha profissão, depois Jesus. Primeiro até coisas listas, né? Primeiro minha família, depois Cristo. Primeiro meus estudos, depois Cristo. Primeiro meu dinheiro, depois Cristo. E Paulo aqui ele tomou uma iniciativa que ele perdeu tudo por Cristo. E no fim ele perdeu a vida. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele abriu mão de tudo isso. Claro que ele não deixou de saber falar várias línguas, né? Que ele aprendeu quando estava no judaísmo, ele falava diferentes idiomas, porque o mundo daquela época, principalmente ali naquela região, era um mundo de pelo menos 2, 3 línguas, né? Que era o hebraico era uma língua, depois você tinha o latim, que era a língua do poder, do invasor, que era o Império Romano, e você tinha o grego, que era a língua da sabedoria, e que era usado no comércio também, no contato com estrangeiros, era usado o grego. Como hoje nós usamos o inglês, né? Então era normal que uma pessoa soubesse pelo menos 3 idiomas morando ali naquela região da Palestina no primeiro século. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.